que o uso de sulfato de cálcio eleva a produção da soja no oeste do Paraná. Vamos falar ao vivo com o especialista em solo, Eduardo Silva. Oi, Eduardo, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui nessa edição que abre a semana. Como que vocês chegaram, a importantes resultados aí com o uso do sulfato? O que vocês, de fato, fizeram, e tem como dividir aqui desses resultados, desses bons rendimentos? Bom dia. Bom dia, Renata. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês. Vamos lá. O sulfato de cálcio que nós blendamos com fertilizante padrão produtor, ele aportou para a tecnologia de fertilização de solo o que a gente chama de blenda multifuncional. Então, por que é que respondeu melhor? Porque a gente pegou algo que era uma nutrição trivial ou ternária baseado no NPK e aumentamos essa vitamina para a planta, introduzindo cálcio, enxofre e aditivos. Aí está o pulo do gato, digamos assim. A tecnologia granulada, ou tanto o nosso produto quanto os produtos futuros, não deve se limitar somente a uma função de nutrir, mas uma função de condicionar e uma função de melhorar, inclusive, aquilo que o produtor já pratica, independente da fonte que ele venha adquirir, tá? Nesse sentido, a gente teve a felicidade de observar, mesmo em cenário de adversidade climática, que foi o que afetou tanto o Paraná, quanto o Oeste de Santa Catarina, quanto o Rio Grande do Sul todinho, praticamente, a gente conseguiu ainda ver, se mostrar o potencial do produto com incrementos aí na ordem de 10 a 8 sacos a mais comparado ao padrão produtor. Excelente, Quando você fala de 8 até 10 sacos a mais, é muito rendimento ali que você tem, por uma área, por um talhão, e aí, de fato, ajuda o produtor na hora de sua escolha, na hora de sua aposta, e fazendo além do NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, incrementando com o cálcio, Hoje, muitos produtores já vêm aderindo, por exemplo, ao cálcio também, e outros, para realmente entender o que vem acontecendo com o potencial de rendimento vegetativo? Com certeza. A gente tem que entender, incorporar que o agro ele é muito dinâmico e dinâmico também é os boletins de recomendação, tá? Cada vez mais os experts no assunto de nutrição, de fertilidade de solo e de planta percebem que a gente precisa subir a régua, uma vez que as cultivares elas estão cada vez mais exigentes, tá? E nunca foi tão importante introduzir a qualidade do solo nas pautas globais, porque o solo ele cumpre função de nutrir, mas uma série de outras funções, tá? Então o produtor está muito atento a isso. E o fato de introduzir cálcio e enxofre agora na nutrição mostra que nós temos uma conta a pagar, mais uma, infelizmente. A gente passou muito tempo baseando a nossa estratégia de nutrição somente no NPK, como tu bem destacasse. E o solo até tinha uma reserva natural de cálcio, enxofre, magnésio e micronutrientes. Então a gente foi consumindo aquilo e chegou no momento da gente repor o que a gente consumiu sem nenhum custo, Claro, a gente não precisa entrar numa estratégia traumática, a gente pode ir fazendo essa construção parcelada ao longo do tempo. Mas o que se observa de modo geral é que toda vez que eu melhoro essa blenda nutricional, a planta ela manifesta parte do seu potencial produtivo e ela devolve em sacos a mais. Aí vem um detalhe importante. Se num cenário adverso, climático, a gente ainda conseguiu mostrar o potencial do produto, imagine num cenário estável, num cenário de boa fornecimento de água, de um solo não compactado, o que pode ser manifestado, Então é essa reflexão que eu gostaria que o produtor fizesse. E uma coisa, independe de preço de adubo, que agora o adubo vai cair, e eu sei que o produtor vai pensar assim, o adubo caindo, não tem por que eu investir numa blenda multinutricional. Eu devo lembrar o produtor que isso é arriscado, porque se a gente chegou até aqui construindo fertilidade, se a gente for no raciocínio de preço, a gente pode correr o risco de descer um degrau de fertilidade e depois ter que investir o dobro ou o triplo para poder voltar onde estava. E outra coisa, a lei do mínimo, ela funciona independente de cotação de dólar. Então, sempre que faltar um nutriente, esse nutriente vai ser um limitante, tá? Exato. Então, é para a gente refletir.
Você falou dessa fertilidade do solo, que tudo começa por ele, e é de fato, né? Então, por exemplo, usando um modelo mais tradicional, o NPK, quando você acresce ali o cálcio, o enxofre, o quanto de investimento a mais ou trazer um percentual aqui para gente que o produtor, a produtora vai necessitar? Tá, então, historicamente, o investimento nessas fontes de macronutrientes essenciais está na casa aí de 2,5 sacos por hectare, tá? De soja, estou pegando a referência soja, tá? Um detalhe importante, a gente tem que resgatar os 4C, fonte certa, local certo, né? Época certa. A gente tem que entender o que está colocando. Fontes de cálcio, mas que têm o potencial de alcalinizar, como os carbonatos, eles são pouco compatíveis com os NPKs tradicionais. Por isso que a gente aposta na nossa fonte, que é a base de sulfato de cálcio, que são fontes que não têm restrição de compatibilidade e são mais rápidas no fornecimento de cálcio e enxofre. Tá? Então, em termos de custo, se paga e sobra muito, né? Todas as vezes que eu aumento essa oferta nutricional. E aí tem mais uma coisa, o produtor gosta de chegar e dizer assim, mas o meu fertilizante NPK ele já tem cálcio e enxofre. Tudo bem, geralmente entra numa fonte de fósforo, mas não é o bastante na dose aplicada para nutrir a necessidade de cálcio e enxofre das principais culturas cultivadas, tá? Então é sempre interessante a gente ter no nosso radar possibilidade de a gente colocar uma fonte extra misturada no adubo para quem pode, ou para quem não pode, faz a sua adubação de base no suco de semeadura e entra na aplicação de cobertura a lanço com uma fonte de sulfato de cálcio granulado, por exemplo, numa dose de 200 kg por hectare, que já é uma dose altamente responsiva. Perfeito, então, muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço a todos.